E aí, pessoal, a velha discussão sobre a base tricolor. O que podemos esperar? Jogadores que voltam de empréstimos e que são meninos. Que geração é essa? É uma geração perdida? É uma geração que não tinha talento? O que podemos dizer sobre tantos jogadores que acabaram não vingando com a camisa do Grêmio? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado, o governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Basta que você entre na descrição do vídeo, veja o WhatsApp da Mais Ágil, converse com eles e tenha dinheiro na conta já. É rápido, em menos de 24 horas o seu dinheiro está na conta. Aqui é a solução. Mais Ágil soluciona o FGTS parado para você. Gente, eu preciso fazer aqui uma grande discussão sobre o grupo de jovens que o Grêmio produziu nos últimos anos. Nós teremos muitos jogadores jovens voltando de empréstimos e que dificilmente serão aproveitados pelo Grêmio na temporada de 2023. E aí a discussão está aberta e criada. O Grêmio teve, nos últimos anos, uma grande visibilidade para a base tricolor. Jogadores que hoje já não são mais jogadores da base ou oriundos, que já ganharam outros clubes e já fizeram sucesso. Mas existe sim uma geração aqui que nós precisamos discutir. O Grêmio vendeu o PP, eu não estou falando mais de Luan, de Everton, de Arthur. Estou falando dessa geração agora, a geração que acabou recebendo o carimbo do rebaixamento, mesmo que alguns desses jogadores sequer tenham atuado no rebaixamento, e aqui eu cito dois especialmente, o PP e o Matheus Henrique, que não estiveram. Mas aqui, a geração rebaixada, a geração que está pagando o preço do rebaixamento, sim, nós temos que discutir. O Grêmio vendeu o PP, o Grêmio vendeu Matheus Henrique, o Grêmio vendeu Wanderson e o Grêmio vendeu Juan. Especialmente Juan e Wanderson. Wanderson foi para o Mônaco, está fazendo muito sucesso. Juan está lá na Itália. São jogadores que tiveram, sim, o carimbo do rebaixamento. Eu até tiro o Wanderson, porque para mim o Wanderson foi muito bem. O Juan foi muito mal. Muito mal aqui. Muito mal. O Juan, para quem internamente fala, é um jogador que é para ser esquecido da realidade. Então, para te ter uma ideia disso, nós que valorizamos tanto ele. O PP saiu antes, não entra na discussão, e o Matheus Henrique. Aqui os jogadores que o Grêmio ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro vendendo e vendendo alto. O PP foi vendido por alto valor, o Matheus Henrique e o Juan foram bem vendidos, o Juan ficou para o rebaixamento jogando ainda na temporada, como eu disse, muito mal, e o Wanderson foi vendido e acabou salvando o ano de 2022. Essa é a realidade que está posta aqui. E posta de uma maneira muito clara, só que eu estou falando do lado bom da história. Esse aqui é o lado bom da história. Porque nós vamos para os jogadores que foram emprestados e que fracassaram. Não porque jogaram na Série B, mas que não conseguiram render e foram emprestados e não jogaram. Olha só, o Grêmio tem Guilherme Guedes na Chapecoense, não jogou. O Grêmio tem Sarará no Avaí. Todos os jogadores que retornam, que vão se apresentar no Grêmio no ano que vem. Sarará está jogando lá um ambiente de rebaixamento também. É titular, inclusive, joga no meio-campo. Ontem jogou, depois foi substituído e tal. Gui Azevedo joga muito pouco no Criciúma. Aqui nós temos dois de Série B, tanto o Gui Azevedo como o Guilherme Guedes, que não estão conseguindo jogar. O Ricardinho, lá no Atlético Goianiense, mais uma vez apresentando as dificuldades de gol, já caiu na desgraça do torcedor, também está enfrentando problemas. O Isaac, no Guarani, também entra, joga um pouco, esse um pouco melhor. E por fim, tem também o Darlan no Juventude, mas o Darlan eu considero, eu acho um pouco mais velho, não entra tanto na conversa. Agora, o Jean-Pierre, lá no Avaí, quase não consegue ser titular do Avaí. O Lisca entrou, botou para jogar, em seguida tirou também, e ele não conseguiu virar a chave.
Então, o que eu quero dizer com isso? E aqui eu faço questão de tirar, vou repetir, tirar o PP e tirar o Matheus Henrique, mas eu coloco porque são todos da mesma geração. Então tu tira o PP e o Matheus Henrique, que são jogadores que vingaram e saíram antes do fracasso. Todos os outros, mesmo os que vingaram e foram vendidos, que é o caso do Wanderson e do Juan, e a gente pode citar também o Elias, o Rodrigues, foram para os Estados Unidos, todos os outros afundaram. Quando eu falava, e eu sempre, quantas vezes vocês viram falar isso, a Série B desmancha uma geração de base, tá aqui. Isso aqui é número para provar pra gente. A Série B, ela é um terror para a confiança de um atleta de futebol. Ele passa a não acreditar no talento dele. E se tu pegar esses dados aqui, tu vai ver o seguinte, apenas o Wanderson, dos que estiveram de fato, conseguiu virar a chave forte. O Elias, o Rodrigues foram para o mercado secundário. Os outros não conseguiram jogar. Não conseguiram jogar. São reservas em times ruins. O Jean-Pierre é um caso a ser estudado. A ser estudado o que houve com o Jean-Pierre, todo aquele talento, terminando, vai acabar num mercado muito menor do que pintou. Então, este ponto, e eu faço questão de colocar, alguém imagina, por exemplo, Guilherme Guedes, Gui Azevedo, Ricardinho, Jean-Pierre jogando no Grêmio no ano que vem? Algum de vocês imagina isso? Neste momento, e a gente sabe que o futebol é dinâmico, mas neste momento, ninguém imagina. Ninguém imagina. Elias e Rodrigues, por exemplo, que foram vendidos, foram emprestados, mas com opção de compra, ninguém imagina de volta aqui. Então são situações importantes da gente lembrar, da gente colocar, da gente entender como o futebol ele é dinâmico nesse ponto, nesse quesito, como ele de alguma maneira entrega no resultado do clube uma repercussão forte nos jogadores de futebol e como isso precisa ser lembrado por eles também, como é importante para eles saberem disso, que a repercussão do trabalho do clube bate fortemente na repercussão do trabalho de cada um. O Grêmio encerra praticamente uma geração que pintou com muita pompa. Este time, em determinado momento, que tinha Guilherme Guedes, que tinha Jean-Pierre, que tinha Isaac, que tinha o próprio Ricardinho, que tinha Gui Azevedo, que tinha Wanderson, que tinha Elias, que tinha Juan, que tinha Rodrigues. Essa geração pintou mágica e termina de forma terrível. Para vocês verem como o ambiente num clube ele pode ser crucial na carreira até mesmo de um jogador de futebol profissional. Eu trouxe esse conteúdo para a gente entender um pouco, buscando situações. Eu, por exemplo, apostei muito nessa geração e também me quebrei. Imaginei muito mais do que eles acabaram mostrando e a gente precisa refletir, até mesmo as minhas opiniões precisam refletir muito em relação a tudo o que aconteceu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.